Por a transição. É com você, João. Agora eu vou checar aqui. Ok, todo mundo está vendo minha tela? Uhum. Então, vamos lá. Ok. Bom, o tema reflexões sobre a transição planetária é o momento atual. Então, a ideia é exatamente trazer a todos esse momento de reflexão em função de uma necessidade que nós temos que, vamos dizer assim, é um exercício de consciência. Então, tocar no assunto, puxar os conceitos, trazer o que a gente já sabe, que a gente já leu, já viu, já ouviu, não é nada assim novidade, mas trazer a reflexão é um exercício de ampliar a consciência para que a gente consiga, de uma forma assim suave, pisando firme, continuemos o nosso caminhar dentro desse período chamado transição planetária, né? Então, a ideia é bem assim exercitar mesmo a nossa consciência que nós já temos. Na realidade, a gente já sabe muita coisa. De vez em quando a gente precisa só dar uma puxada para reorganizar e nos sentirmos mais à vontade dentro de um processo que nós fazemos parte. É um processo externo e principalmente interno de cada um, né? Então, nós vamos passar aqui por algumas questões. Você costuma sentir-se com dores no corpo, especialmente pescoço, ombros e costas? Quem é que costuma ter isso com uma frequência que não existia antes, essa frequência? Só eu ou tem mais gente que sente também? Dores no corpo? Eu sempre sinto, e ultimamente, agora nas últimas 2 semanas, eu tenho tido dores nos ombros, tipo no deltoide, assim, do nada, sem fazer nada, eu comecei a ter dores nos ombros, assim, uma coisa meio louca. Realmente eu fiquei me perguntando o que eu fiz para disparar essa dor. É uma coisa que nos acontece do nada mesmo. Às vezes você acorda, você fala, onde que dói hoje? Você vai olhar de que lado que está doendo, aonde está doendo, mas parece que tem uma dor que fica rodando no corpo e não tem um motivo aparente, assim, físico, que você fala, eu fiz isso, por isso eu estou sentindo isso. Eu me machuquei ontem, então hoje eu estou assim. Não, você está bem, dormiu bem, só que você levanta, às vezes, com dores, você fala, por quê? O que eu fiz? Durante a noite, é tensão? O que é? Tem várias causas, mas nós temos essas também, e especificamente pescoço, ombros e costas, isso daí é um sintoma, né, desse período, desse processo que nós vamos ver mais adiante. Outra questão, tem sofrido um sentimento de profunda tristeza interna e desânimo sem aparente razão? Hoje em dia, eu acho que todo mundo vai estar de acordo que a gente escuta assim, é comum. Eu estou me sentindo meio triste, já não é nem tristeza que as pessoas usam, eu estou me sentindo meio deprimido, acho que entrando em depressão, não sei por quê, as coisas estavam indo e eu estou me sentindo assim, bate uma profunda tristeza, né? E às vezes desanima, a pessoa fala, pô, tá tudo indo bem, por que eu estou desanimado? Já teve épocas que as coisas estavam ruins e eu não era desanimado assim. Vocês devem já ter visto pessoas falando isso ou mesmo sentido isso, né? Aconteceu até hoje comigo, até dividindo. Eu falo, será que é o trabalho? Será que é o que está acontecendo, né? Aí você para, fala, não, Deus está acima de tudo, vamos elevar o pensamento, vamos pedir, e aí dá aquela reanimada, né? Mas às vezes bate mesmo, e é interessante. A gente fica pensando, o que será isso? Variações de humor, variações de sentimentos, sem ter
uma razão clara, sem ter algo que a gente vai justificar. Outra coisa também, sono agitado e pouco relaxante, com sonhos intensos e sem sentido. Vamos dizer assim, uma certa tempestade de sonhos, né? Ou mesmo uma agitação, mesmo que não se lembra dos sonhos, para falar que está pensando. Mas sono agitado. Eu acredito que também é um sintoma meio comum hoje entre as pessoas. Sentimentos de solidão, mesmo quando na companhia de pessoas conhecidas. Às vezes está no seu grupo social que você convive, mas você está se sentindo meio só, assim, você não entende o porquê, mas parece que perde a conexão, né? Então, esse sentimento de solidão, de vez em quando, pode acontecer sem ter uma razão. Estava tudo ok, está entre as pessoas da família, o grupo de amigos, e bate um pouco isso de forma intermitente, né? Não é uma coisa constante, mas ela vem. Eu acho que está só no Facebook. Quem que está com... Ô, João Paulo, bem-vindo. A gente está te ouvindo, viu? Você está aqui mesmo. Está ouvindo a gente, João Paulo? Olá. Vou dar mute aqui. Tudo bem, bem-vindo aí. Achei que era o default, desculpe. Imagine, bem-vindo aí. Fique à vontade aí, tá bom? Então, uma outra questão é um sentimento que você não pertence a esse lugar e quer voltar para casa. Às vezes, não importa onde você esteja, não é porque quem é imigrante está no Canadá ou quem está no Brasil e nunca saiu de lá, é um sentimento que traz, assim, uma coisa assim, eu quero voltar para minha casa, parece que eu não sou daqui, parece que eu estou meio peixe fora d'água aqui. É uma outra sensação que traz de se sentir que quer voltar para casa, voltar para algum lugar que não sabe aonde, mas se sente meio deslocado. E não é uma coisa constante, crônica, mas de vez em quando a pessoa sente isso. E esse é um outro sintoma também, que soma-se com os demais, né? Então, saiba que tudo isso pode estar, né? Pode estar, não que seja, pode estar ligado à chamada transição planetária ou nova era, né? Eu não sei se alguém quer colocar mais alguma questão que percebeu que antigamente não era assim e agora começa a perceber que tem algumas coisas que fogem daquilo que era considerado uma normalidade e a pessoa vem sentindo constantemente e ela parece que o período de 2019, 2020 intensificou certas coisas nesse sentido. Sim. É interessante que tem até no Evangelho uma passagem, né, João, que fala que às vezes a gente tem esse sentimento de saudade de não sei o quê, né, de uma certa nostalgia, né? E é muito também da saudade que a gente tem do plano espiritual, né, que é a nossa casa, vamos dizer assim, original, né? E é interessante trazer esse assunto, sim, nessa época, então, né? Mais ainda, né? Então, para a gente poder entender esse sentimento... Oi. Eu acho, desculpa aí, eu acho que também que tem também muito o sentimento do vazio, né? Por exemplo, onde você quer que você vá, é tudo muito vazio, né? A impressão que as coisas andam em câmera lenta. Eu não sei se você estava aqui na época quando deu aquele negócio de storm de gelo, né? A storm, a mesma coisa. A impressão que o mundo está acabando, sabe? Câmera lenta, filme de faroeste. Parece que as coisas são meio irreais, né? Essa é a minha observação. Sim, sim. A gente parece que fica deslocado no tempo e espaço que a gente está. A gente está num espaço físico tridimensional, estamos vivendo um tempo, um período, mas ao mesmo tempo tem uma sensação de deslocamento. Parece que teu espírito ele não está muito localizado com aquilo, né? E isso tem sentido, mais na frente nós vamos abordar, vai entender o porquê disso, né? Então, para a gente começar a estar entendendo o que é a transição planetária, eu vou me apoiar numa passagem, um texto de Santo Agostinho no Evangelho.
Então, nós vamos encontrar lá no item 14, falando assim, ó. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para... Deixa eu só fazer uma alteração aqui da minha janela, que ela está me atrapalhando a minha leitura aqui. Pronto. Já melhorou. No entanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças, as que chamais selvagens, são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados que aqui estão na Terra. Vêm depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. Elas são, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Ainda Santo Agostinho fala: os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Essa parte que Santo Agostinho está falando isso, em 1862, tem tudo a ver com o que nós vamos falar em breve. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avancem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Então, nesse texto de Santo Agostinho, ele dá uma classificada, né, os espíritos que estão nesse mundo de expiação aqui, e a gente vinha vivendo isso, né, e estamos deixando de viver isso. No item 15 do mesmo capítulo, a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas dando todos, no caráter comum, ou servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso dos espíritos. Então, esse é um pedaço do capítulo. Temos muitas moradas. Na casa do Pai tem muitas moradas, né, no Evangelho. E esse texto do Santo Agostinho, ele mostra o que nós somos, o que nós temos sido, né, até recentemente. Então, eu entrei nesse aspecto exatamente para localizar do que nós estamos, para onde nós vamos. Para falar, então, o que é a transição planetária, eu peguei um texto que eu achei muito bom, porque ele estava, assim, eu li muita coisa, tem muita referência, né? Mas eu peguei um texto que ele está muito sucinto, ele está muito bem, ele está claro, eu escolhi que ele está no site Luzes da Nova Era,
Então, eu achei por bem estar replicando ele aqui para a gente poder elevar o nosso entendimento, né? Então, o que é a transição planetária? Todo planeta que abriga vida, como a Terra, vive ciclos planejados para a sua própria evolução e para a evolução de seus habitantes. A Terra precisa ascender de sua condição energética atual de terceira dimensão para a quinta dimensão, ou de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E para isso, seu padrão vibratório e de seus habitantes deve ascender também. Então, preste atenção. Se a gente vem vindo de um mundo de expiações e provas, é o mundo da terceira dimensão. E nós vamos para um mundo de quinta dimensão, que é o de da regeneração. É uma mudança. Para acontecer essa mudança, existe um período, a coisa não é radical, não é um salto. Você não sobe um degrau simplesmente e mudou. Existe algo que começa gradativamente, vai indo, e tem, vamos chamar assim, períodos que aperta, acelera para empurrar e forçar essa mudança, né? Agora, como diz aqui, a Terra precisa ascender de sua condição energética atual. Então, a Terra, um organismo vivo, a Gaia, ela está num processo de evolução. E nós habitamos a Terra. Aí, o que acontece? O padrão vibratório de seus habitantes devem ascender também. Está aí que eu disse que a gente precisa estar fazendo uma puxada de consciência, porque o processo é externo e interno. É o planeta e cada um dos seus habitantes. Então, nesse momento que nós estamos num período de transição, nós temos que ascender, mas ascender ao quê? À quinta dimensão. Então, nós vamos dar uma estudada o que é isso daí, o que é a terceira e o que é a quinta, resumidamente, para entender esse processo e que muda na gente, né? E só um comentário, João. Eu sei que a Salomita, aproveitando para dar os bem-vindos a Salomita, ela estava nos falando que é a primeira vez que ela está participando, né? Primeira vez no Espiritismo também, né, Salomita? Sim, assim neste contexto, acho que sim. Mas o Espiritismo, acho que todos vivemos de uma maneira ou de outra, não é? Mas assim, a aprender e a estudar desta maneira, sim. Muito obrigada. Então, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Só comentando, para quem é a primeira vez no Espiritismo, ou às vezes está pensando, nossa, mas o que isso tem a ver com o Espiritismo? Porque, na realidade, o Espiritismo acredita na evolução do ser humano, do nosso espírito, né? Como a gente acredita que, só um rápido parênteses, João, que o espírito não morre, e a gente, aquele dizer que a vida é uma escola, a gente acredita muito, que a gente está sempre aprendendo, e a gente acredita em reencarnação, a gente acredita que o espírito continua depois da morte, continua aprendendo, e quando volta para a Terra de novo, para continuar aprendendo mais ainda, aí que ele dá um outro passo ainda na sua evolução. E isso vai sempre, né? Então, a gente acredita também que os planetas e todas essas bilhões de estrelas que existem no céu à noite não são só para enfeitar nossos olhos. Também são outras moradas, como Jesus já falou, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai, aonde a gente pode dar continuidade em outras comunidades de evolução, outros sentidos de evolução. Então, é nesse sentido, né, que o João está conduzindo a palestra dele. Eu estou vendo esse próximo slide, que acho que vai explicar bem isso.
como que acontece essa evolução ao longo dos planetas e por que esse momento que a gente passa é especial. Desculpa aí, João. É isso. Fechando Obrigado. parênteses, pode continuar. É isso, obrigado. Então, eu encontrei essa figura pronta que ela nos traz exatamente de forma visual várias etapas da evolução dos planetas. Isso se aplica à Terra e a todos os mundos do universo, né? Ninguém nasce pronto, né? Existe um processo para se aprontar e esse processo é a evolução do universo. E assim, dentro da nossa galáxia, nós temos o nosso sistema solar, tem o Sol, tem todos os planetas do sistema solar que estão dentro do mesmo processo evolutivo, né? A Terra, a partir do momento que ela foi criada, no momento, é um organismo vivo. Ela também tem consciência e inteligência em evolução. E esse organismo, ele começou primitivo, como todos os seres, né? E num processo primitivo, ele tem etapas e na primeira etapa, que é chamado o mundo primitivo, o ser humano ainda não estava aqui. Aqui a gente tinha uma condição ainda muito, muito inferior à que a gente conhece, que é a era dos dinossauros e antes deles. Naquela época não cabia dinossauro e ser humano andando junto na mesma superfície, né? Então, aqueles seres grotescos, e eles foram já uma etapa de um mundo primitivo de evolução. Aí houve a extinção daqueles seres, mas outros seres continuaram em evolução e o homem foi trazido para cá, né? Não só o homem, como espíritos de outras orbes, né? E quando o planeta se tornou um planeta já numa fase melhor evolutiva, chamada de expiação e provas, então, nessa orbe, agregou aqui, nós temos hoje, aí, pela literatura espírita, cerca de 21 bilhões de espíritos que estão entre os encarnados e desencarnados. E estamos aí com 7,5, quase 8 bilhões encarnados, então nós temos aí mais ou menos aí uns 14 bilhões desencarnados na órbita desse planeta. Assim como outros planetas no processo evolutivo, chegou num certo momento, com a história que a gente bem conhece dentro da literatura espírita, dos exilados de Capela, o que aconteceu? Lá na estrela dupla, que tinha o seu sistema solar, tinha planeta lá que deram o nome de Capela, mas na realidade Capela era o nome da estrela. Daquele planeta, daquele sistema, existia um mundo que estava muito parecido com o que nós somos hoje. Isso há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, 6.000 anos antes desse momento atual, havia lá seres que estavam já num processo evolutivo melhor de entendimento, de moral, e eles precisavam continuar lá, mas existia espíritos que estavam ainda muito rígidos, muito taciturnos, que eles não conseguiam acompanhar a evolução moral do planeta. E chega num certo momento que no planejamento evolutivo precisa ser retirado, porque eles atrapalham e não deixam avançar. Então eles foram retirados, exilados e trazidos aqui para o planeta Terra na época do Antigo Egito, Lemúria, e nós não vamos agora abordar essa parte, mas da mesma forma que aconteceu lá, hoje, 2.000 anos após Jesus ter estado aqui fisicamente, nós estamos no mesmo momento que estava a Capela. E nós estamos na fase de transição que mostra aqui entre o mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. E nós temos que, nesse período que nós temos, a coisa ela não é um salto, simplesmente. Tem uma data que mudou.
pronto, passou a data, agora tudo... Não, é um processo, é uma transição. E essa transição, ela tem que acontecer para haver uma adaptação ao novo mundo, né? Se ele é diferente, então tem que ter uma adaptação. E nesse processo evolutivo, nós vamos passar mais uns 2.000 anos em regeneração para depois entrar uma outra fase de transição. Essas fases, elas demoram muitos anos também, 300 anos mais ou menos é previsto essa transição entre expiação e provas e regeneração. Ele já começou faz tempo, gradualmente. Passa por vários eventos importantes que vai dizendo o que vai acontecer e assim vai acontecendo. E depois terá uma outra transição para um mundo feliz e uma outra transição para o puro, que é o que a gente chama de entendimento como a santificação de um espírito, né? É quando você se torna um espírito puro. Então, até lá, tem muito chão ainda, no ciclo de reencarnações, tem muita reencarnação na órbita desse planeta, se nós estivermos acompanhando a vibração do planeta e estarmos sintonizados com ela. Então, isso vai explicar que nós vamos entrar, né? Aquilo que Santo Agostinho colocou lá, que os espíritos que não estavam vibrando, eles são exilados, né? Eles são retirados. Então, se eles não estão sintonizados com um novo planeta, ele não pode continuar aqui, ele é retirado. Então, a transição é entre esses dois mundos. Estamos deixando um e estamos já começando, já estamos no começo de regeneração, apesar de toda a turbulência, toda a tempestade da transição. Isso implica em mudanças nas mais diversas áreas da vida, no campo mental, no campo emocional, no campo espiritual, através de uma maior consciência e também no corpo físico. É dito pela espiritualidade maior, isto é, por seres mais evoluídos, de mais luz, que do total de seres hoje na Terra, encarnados ou desencarnados, apenas 1/3 tenha condições de permanecer dentro deste novo padrão energético. Então, o que acontece? Depois de milênios aí de reencarnações aqui, nem todo mundo conseguiu o nível necessário para continuar. Em algum momento se falava que no fim dos tempos só 1/3 iam levantar-se do túmulo, A grosso modo isso quer dizer que aqueles que não tiverem na frequência da nova Terra estarão sendo levados, exilados para ainda um outro mundo de provas e expiações para continuar lá seus processos para elevação moral e entendimento, onde poderão retornar aqui após atingir o nível necessário que aqui estará. Então, isso aconteceu com os exilados de Capela, a grande maioria deles voltaram para a Capela depois que atingiram o nível que Capela estava. Então, isso daí é a bondade divina que te dá a condição de continuar o seu ciclo de evolutivo, só que numa outra condição. Segundo algumas fontes, dizem que os espíritos atuais que não continuarem aqui, não terão direito de reencarnar novamente, estão indo já começou o processo do exílio, né? Acho que é o culto. Eles estão indo para um mundo 50.000 anos mais atrasado do que está a Terra hoje. Então, a Terra está do jeito que a gente conhece, imagina isso, 50.000 anos atrasado, é essa condição para os exilados que daqui estarão partindo, né? Muito bem. Os seres... Oi. Não esquece que o 1º de julho é o dia da mudança, hein? Tem aí dia 1º de julho para mudar. Eu não mudei, eu continuo aqui. Eu não mudei, passou 1º de julho,
Eu estou no mesmo endereço. Mas aí é para ir para os outros planetas, 1º de julho, faz a malinha e vai, né? Ano que vem. Ano que vem. Pois é, por enquanto eu continuo aqui. Então, continuando aqui, ó, os seres que não têm condição de se adaptarem serão levados a outros planetas mais compatíveis com seu grau evolutivo. E aos filhos que herdarão a nova Terra, cabe adaptar-se aos novos tempos. Então, ó, cabe adaptar-se. Por isso que a transição ela não pode ser abrupta, não dá para passar de uma para outra. Você tem que ir se adaptando, né? E essas dores nas costas é uma adaptação no nosso DNA. Existe uma alteração do nosso DNA que acaba dando esse efeito físico, que é uma adaptação à nova energia da Terra, mais sutil. Nós vai entrar nesse assunto um pouco mais na frente. Então, mas como tudo na vida e na natureza, não existem descontinuidades e essa transmutação já se iniciou em escala planetária. Todos os seres que ao longo dos milênios de reencarnações acumularam um grau evolutivo suficiente para permanecerem aqui, estão cada vez mais entrando em sintonia com estas novas energias sutis. Não é uma transição fácil, mas é necessária. Até aqui perguntas, está bem localizado onde nós estamos aqui, o que é a transição planetária? Eu acho que está, João. A única coisa, por exemplo, que eu sempre... eu não tenho base nenhuma para dizer nada, mas é o tempo, né? A localização do tempo e o espaço é muito relativa, né? Como você falou, o pessoal vai voltar para um planeta há 50 milhões de anos antes. Você falou milhões de anos ou mil anos? 50 mil anos. Mas, mesmo assim, será que é muito? Será que é pouco? Quanto tempo ele vai levar? Essa transição, será que é 300 anos, 3.000 anos, 5.000 anos? Esse é relativo, né? Porque o tempo só existe para a gente, né? A medida disso, talvez, é mais em função do desenvolvimento na medida em que as coisas vão acontecendo. Se o pessoal é capaz de acompanhar a parada mais rápido, é mais rápido. Se a parada vai mais devagar, eu acho que vai mais devagar, né? Acho que vai afunilar aí, né? A partir do momento em que as pessoas mais de bom grado vão ficando, vai ficando mais fácil, né? Porque fica menos pesado você discutir, evoluir num plano onde as pessoas pensam como você. Enquanto você tiver gente que mata gente só para se divertir, é difícil, né? Porque a energia é muito dividida entre o positivo e o negativo. E à medida que a energia negativa vai indo embora, eu vejo que fica mais fácil para essas coisas acontecerem, porque você tem menos resistência energética. Com certeza. Não sei, é uma teoria. Não, você tem razão. Quando a gente acaba falando em período, em tempo, a gente fala dentro do nosso referencial, do nosso mundo, Terra, do jeito que a gente, encarnado, concebe o tempo, porque é diferente quando você muda de dimensão, quando você muda de planeta, a noção de espaço-tempo é outra. Então, o que nós temos? Para a nossa referência de hoje, do que nós conhecemos, quando você estuda a arqueologia da Terra, estuda todo o desenvolvimento dela, aí, tem algumas medidas aí de períodos de evolução e desenvolvimento das coisas na Terra. Quando você pensa nisso, que é a nossa referência, então se fala que um mundo de provas e expiação para dar continuidade, ele sempre é muito abaixo daquilo que você já estava. Por quê? Porque precisa dar valor para aquilo que você já conheceu. Então, fala-se nesse número, né, 50 mil anos mais atrasados do que nós somos hoje aqui. Mas é só para poder dar uma ideia, na realidade, tudo isso que a gente acaba colocando como texto não são verdades absolutas, mas tem uma essência de entendimento para a nossa consciência se expandir e a gente aceitar e se adaptar de uma forma mais fácil, melhor e caminharmos, né? Na realidade, a gente precisa estar sempre caminhando no sentido da luz, né? Então, aqui eu falei um pouco sobre essa questão dos mundos primitivo, provas de expiação, regeneração e onde nós estamos na transição. Mas para poder entender o que é saltar de 3
dimensão para 5 dimensão, o que é isso, né? Então, nós vamos ver agora o que é a 5ª dimensão, né? Isso eu peguei de um site chamado Eu Sem Fronteiras. Também está muito bom esse texto, resumidamente. Eu trouxe aqui alguns parágrafos para a gente poder estar pensando com ele. O que é a 5ª dimensão? As dimensões não são locais geográficos, mas estados de consciência. Por exemplo, a gente sabe na literatura espírita, fala-se muito umbral. O que é umbral? Ele é uma região geográfica na outra dimensão? Não. O umbral, ele é o nível de consciência das pessoas, que, estando encarnado, ela pode estar vivendo já o seu umbral, como desencarnado, ela pode reencontrar outras pessoas de mesma vibração e viver um umbral coletivo, que é uma consciência coletiva daquele estado de consciência. Então, a gente tem que as dimensões não são locais geográficos, mas estados de consciência. São estágios de vibração de energia, de acordo com a consciência individual de uma comunidade, de uma sociedade ou da humanidade. A expansão da consciência permite acessar dimensões diferentes, superiores, e leva a criar realidades diferenciadas e mais evoluídas. É possível que, mesmo fazendo parte do mesmo espaço, do mesmo tempo, as pessoas estejam, então, em dimensões distintas. Isso daqui, eu acho que talvez vocês também já tiveram essa experiência de conhecer pessoas que você fala assim, é meu amigo, é meu conhecido, eu vivi com ele, cresci com ele, mas a impressão que eu tenho é que ele vive em outro mundo, não é o mesmo que eu. Ele está junto, está presente, mas ele tem uma sensibilidade, uma percepção, uma imaginação. Às vezes a gente encontra em artistas essa facilidade de entendimento que o cara vive numa outra dimensão, porque ele traz uma outra sensibilidade, ele consegue reproduzir fisicamente coisas aqui do que ele está sentindo, percebendo, vendo. Então você fala, pô, parece que ele vive em outra dimensão, em outro mundo. Por quê? Porque são realmente, às vezes, estados de consciências em dimensões diferentes, né? Isso daí é possível, as pessoas estarem no mesmo local, mas estarem em dimensões distintas. A 3ª dimensão. A 3ª dimensão, a percepção se baseia em polos opostos. Por exemplo, certo ou errado, bom ou ruim, positivo ou negativo, refere-se à dualidade. É o nosso mundo que nós vivemos. O tempo é linear, como nós conhecemos, né? Você pega o relógio, você vai contando o tempo, os períodos, as eras, os eons, e vai contando aí tudo. Um passado, presente e futuro numa mesma direção. A mente possui uma estrutura racional e analítica, que acumula informações para utilizar no momento de decidir ou de opinar, fazendo comparações, chegando a conclusões. Assim nós somos. A gente estuda a história, o passado, analisa o presente e a gente pode tomar decisões para definir um futuro. É uma análise racional, analítica. É a nossa estrutura de desenvolvimento da nossa sociedade. Nós somos assim. O que é a 4ª dimensão? A 4ª dimensão, e essa nós vivemos também. Na 4ª dimensão, o momento presente é o ponto de poder no qual o instante do agora é a base para criar novas escolhas e novos começos. Tem livros escritos no momento presente, poder do momento presente. A gente vai encontrar o quê? Que naquele momento presente você consegue criar novas escolhas e novos começos, consegue mudar. É como se fosse o ponto de mutação, né? Então, isso é considerado uma 4ª dimensão, que ela não é bem a estrutura da 3ª, mas é o momento de criar novas escolhas. Você cria e você tem novos começos. Nela, temos o poder de escolher conscientemente iniciar algo a qualquer momento. Vivemos em meio a paradoxos.
com verdades contraditórias, que se modificam no tempo. Ou seja, o que era verdade antes pode não ser daqui a pouco. Buscamos equilíbrio para alinhar forças opostas. Ela nos sinaliza estruturas mais flexíveis. Então, digamos que um aprimoramento do indivíduo, ele começa a ter esse poder do momento presente, ele vive já essa quarta dimensão, ele cria novos futuros para ele. Então, isso daqui é também uma dimensão que muitos de nós, eu tenho certeza, que vivem. E nós vamos encontrar a quinta dimensão, a característica principal é a reintegração com o eu superior. Reintegração, ele existe, só que fica longe, afastado. Nós vivemos muito aqui o mundo físico, o mundo etérico, alguns com um pouco de experiência aí, do seu perispírito, etc. Mas o seu eu superior ele está mais longe, afastado dessa vivência, né? Mas com a consciência da quinta dimensão, essa é a principal característica, é a reintegração com o seu eu superior, em que são acessados os conhecimentos da alma, traz toda a sua bagagem de alma, sabedoria, né? Vivências de outras vidas. Nela, o propósito da vida é vivido de forma integral e o sentido espiritual surge com intuição e telepatia. Começa a viver mais o seu lado espiritual e a intuição flui mais, né? A energia acessada, emanada, é a de bondade, de amor, de referência, de gratidão. A comunicação é não verbal, há um aprimoramento do chamado sexto sentido e a sabedoria do silêncio passa a ser vivenciada. A mente espiritual é ativada pela união dos corpos, mental e emocional, e as escolhas são feitas pela alma e não pela intelectualidade. Então, veja bem, que interessante. Se nessa quinta dimensão, que é para onde a gente tem que ir, né, acompanhando a nova frequência da Terra, no mundo de regeneração, a gente precisa aprimorar o sexto sentido, né? A gente vai desenvolver a sabedoria do silêncio. De repente, uma quarentena aí de uns meses faz com que muita gente comece a vivenciar o silêncio para poder, a partir daí, apurar a sua sensibilidade e estigar o seu sexto sentido, né? Uma preparação, uma adaptação. Nós estamos num momento que está nos forçando a essa vivência do silêncio. Nós estamos num momento que está nos forçando a olharmos mais para dentro de nós mesmos e buscar uma certa sabedoria que não é na mídia que nós vamos encontrar. A gente hoje está vendo que as mídias fazem com que as pessoas pensem o que eles querem, mas as verdades você não encontra assim, você tem que buscar dentro de você. E talvez nós estamos num momento de exercício para poder nos adaptarmos ao que está vindo, e agora de uma forma mais rápida. A consciência sintoniza a vibração da luz. A harmonia vibracional entre o corpo, a mente e o espírito se funde com todo o cosmos, e o espaço-tempo nos permite sentir a total e profunda interligação com o todo, conforme a energia descoberta e divulgada pela física quântica. Eu posso dizer que numa prática, num exercício disso, as pessoas que estão já habituando-se a fazer meditação. É uma prática de harmonia vibracional entre o corpo, a mente e o espírito, que acaba fazendo essa fusão com todo o cosmos, né? E o espaço-tempo. Permite sentir essa profunda interligação com o todo. Quando você volta de uma meditação, você volta melhor, você sente que você está mais equilibrado, em paz, tranquilo, uma confiança interior. Então, são exercícios
e a população está cada vez mais usando, que é uma adaptação para a nova dimensão, viver a nova consciência. Com o século XXI, entramos na chamada Era de Aquário, que nos traz a necessidade de compreendermos a ideia de união ou a noção de que somos todos partes de um único elemento, interligados e conectados pela mesma energia. Todos fomos feitos da mesma matéria. Ela sugere elevarmos o nosso grau de consciência para a quinta dimensão. Então, nós estamos sendo levados a isso, né? A elevarmos o nosso grau de consciência para a quinta dimensão. Até aqui alguma pergunta, alguma colocação de alguém? Fiquem à vontade, por favor. Interessante, João. Pela primeira vez eu fiz essa reflexão. Na era de peixes, é uma coisa mais individual, né? Cada peixinho individual. Na era de aquário, é uma coisa geral que interconecta todos, né? Tipo, como que o fluido cósmico universal é a gente se comunicando por ele, ganhando consciência que o nosso sentimento afeta o outro, sentindo o que o outro sente, né? Cada vez um processo mais consciente, né? É aí que as pessoas vão viver uma nova sociedade mais lastreada na fraternidade. Você vê que tem tudo a ver, né? Tá levando para isso, né? E isso tudo não é a ligação pela internet, pelas redes sociais. Isso vai ser a ligação do sentimento que une as pessoas, porque elas têm a mesma consciência, o mesmo nível de consciência, onde se fala-se menos e sente-se mais o próximo. Muito legal. E legal também essa reflexão que nesse momento que a gente vive já é meio que um treino para isso, né? A gente fica mais... Nós estamos sendo levados, claro, né? Existem os que se entregam ao processo com consciência, tem aqueles que estão, digamos assim, não sabem ainda que são o trigo, né? Mas eles já estão sendo levados a esse exercício, e tem aqueles que são o joio, que estão resistentes, que eles não querem saber e que aqui não poderão continuar por falta de sintonia. Então, é bem assim, né? Como eu li, eu escutei, nesse momento o joio já está separado do trigo. Já está separado. Nossa. Já está separado do trigo. Bem. A gente acha aquele dizer, né, que Deus vai separar o joio do trigo, parece uma coisa que vem de fora, né? Na realidade, meio que cada um já se separa pela sintonia que escolhe, né? Isso eu escutei numa mensagem há pouco tempo, aí já nem lembro de quem, porque ando lendo e ouvindo muita coisa, mas falava assim, Jesus, que é o governador planetário do nosso sistema solar aqui, ele está acompanhando, sereno e tranquilo, com a mão do leme, todo esse processo de transição, e a separação do joio do trigo se faz pelo respeito que ele e todos os seus, vamos chamar assim, assessores têm, pelo livre-arbítrio de cada um, onde cada um, utilizando do seu livre-arbítrio, estão já com posturas que definem os caminhos seguidos. Uau, muito legal. É bem forte, é bem profundo, porque todos nós tivemos as mesmas oportunidades em milênios de reencarnações. Então, é o livre-arbítrio que é respeitado para que seja separado o joio do trigo. Nós não vamos julgar, nós vamos simplesmente seguir com a nossa consciência, porque saberemos que estaremos nos afinando e encontrando aqueles que estão na mesma frequência de consciência. Então, eu tenho agora esse texto aqui super interessante, como atingir a quinta dimensão, né? Então, para a gente ter consciência disso, porque, veja bem,
isso não é um processo intelectual, né? Mas o intelecto nos ajuda a absorver, internalizar e descer para o coração, né? O que está na cabeça, se não descer para o coração, não vira sentimento, não vira... Então, é importante, porque nós somos da terceira dimensão, onde a razão, o analítico faz parte. Então, entender como atingir a quinta dimensão é uma forma de internalizarmos para poder descer para o coração os sentimentos dessa frequência da consciência que nós temos ou teremos. Para atingir a quinta dimensão, precisamos transcender os sentimentos de raiva, de ira, de ódio e as energias que geram as doenças. É necessário sintonizar as frequências ou acessar as vibrações energéticas do amor, da gratidão e da união para fazermos a transição da terceira para a quinta dimensão. Sócrates, filósofo grego que viveu por volta de 469 a 399 a.C., proferiu a frase: "Conhece-te a ti mesmo". E ele nunca foi tão atual. Ele compreendeu a mensagem do oráculo de Delfos sobre ele ser muito sábio, embora ele discordasse com a frase "eu só sei que nada sei". Ele possuía autoconhecimento suficiente para compreender a própria ignorância, o que lhe conferia sabedoria. A extensão da frase "conhece-te a ti mesmo" e "conhecerá o universo e os deuses" nos revela que ao nos conhecermos, possamos... deixa eu, minha janela está me atrapalhando. Opa. Então vamos lá. Nos revela que ao nos conhecermos, por sermos todos feitos do mesmo material, isso implica em conhecermos o universo, a nossa origem e a nossa criação. Mais uma vez, é a ideia da unidade e conexão. Buscar o autoconhecimento, acessando as essências espirituais e descobrir quem se é realmente, é uma forma de atingir a quinta dimensão, para vivenciar e influenciar outra realidade, mais conectada e coesa com a nossa origem. Tentando traduzir um pouco isso com um exemplo do que nós vimos um pouquinho lá atrás, da quarta dimensão, que é o poder do momento presente. É o momento que você cria novas realidades. Então, se você tem autoconhecimento, e com esse autoconhecimento você aproveita que nós temos essa capacidade de criar uma nova realidade no momento presente, isso faz você atingir a sua quinta dimensão, para vivenciar e influenciar outra realidade, mais conectada e coesa com a nossa origem. Então, se você conhece a si mesmo, você pode mudar aquilo que não compete mais. Você tomou conhecimento, você muda. Você é o responsável pelas suas transformações. As circunstâncias da vida te colocam em xeque, em provas, te colocam em situações de reflexão através da dor ou não, ou aprendizado pela simpatia de outros que estão sofrendo. Você consegue perceber coisas e falar: eu não quero isso para mim mais. Nesse momento, eu crio uma nova realidade, mudando, seguindo uma nova direção. Então, o autoconhecimento e essa vontade, esse se entregar a mudanças, né? Todo o universo, todo entendimento são ciclos onde termina e começa, termina e começa, termina e começa. E nós temos que assumir o ponto de mutação com a nossa vontade de criar uma nova realidade para nós mesmos. Assim você consegue expandir sua consciência para uma quinta dimensão. Eu tenho agora aqui uma lista de outras formas de atingir a quinta dimensão, que são bem interessantes. Eu tenho certeza que todo mundo vai se reconhecer em muitas delas, né? O que estão aqui
para quem eu conheço, está afinado com o que a gente normalmente conversa, fala, estuda dentro do Espiritismo, a gente já tem esse entendimento aqui. Vocês vão ver que nós não estamos longe, nós não estamos assim completamente cegos, afastados do que é essa quinta dimensão. Desprender-se de sentimentos como o medo, o sofrimento e a desesperança. Alimentar o sentimento de confiança para agir. Acreditar na responsabilidade por mudar a própria vida e criar as próprias realidades, ser autônomo. Entender que a vida é uma troca. Não tentar mudar as outras pessoas, a não ser pelo próprio exemplo, como inspiração. Saber que não é possível controlar as pessoas ou o tempo. Optar pelo diálogo em lugar das brigas e discussões improdutivas. Potencializar soluções e não dificuldades ou problemas. Alimentar sentimentos de admiração. Saber que há vida antes, durante e após a morte. Acreditar que as pessoas se transformam no que elas realmente são e querem ser. Agradecer pelas oportunidades diárias, em vez de reclamar. Saber de sua importância espiritual e, portanto, não se contentar em apenas sobreviver. Compreender a força poderosa da gratidão como sentimento de alta vibração, capaz de transformar os sofrimentos em cura. Entender que buscar a felicidade é um paradoxo de quem não a possui no momento presente. Saber que a intenção cria realidades no poder da vibração de energia pautada pela física quântica. Conseguir inverter as vibrações energéticas negativas de forma consciente e eficaz. Valorizar as pessoas em vez das coisas, privilegiando coisas imateriais, como a amizade e a fraternidade. Desprender-se do acúmulo e do consumo desenfreado. Desenvolver agilidade para solucionar problemas e cercar-se de pessoas com as mesmas características. Agir com assertividade. Respeitar verdadeiramente o próximo, sem preconceitos e sem julgamentos. Ligar-se diretamente com Deus e com o universo natural. Elucidar as próprias vidas passadas e as futuras. Acessar mentores espirituais por meio da intuição e da clarividência. Ter a convicção de que a luz prevalece sobre a escuridão. Compartilhar e não competir. Entender a paranormalidade como algo natural e o mundo extrafísico como parte da natureza. Estar por inteiro com as pessoas. Saber que vencer na vida significa exclusivamente superar-se. Entender a saudade como um sentimento de reencontro e não de perda. Saber do papel individual de ajuda à alma do mundo. Cuidar do planeta, mesmo no nível pessoal ou local. Atingir a quinta dimensão não está relacionado com a capacidade intelectual, e sim com a capacidade intuitiva e abstrata. Entretanto, é necessário o exercício constante para ampliar o nível de consciência e para se desprender de padrões anteriores ou pertinentes a uma dimensão inferior. Hoje eu paro por aqui com as questões para a gente poder discutir um pouco entre todos e, com certeza, eu darei continuidade depois nesse assunto que muito me fascina. Muito legal a palestra, João. Muito obrigado.
Então, está em aberto para todo mundo colocar questões, discutir. Estou tentando... Pronto. Isso, boa. Então, vamos lá. Perguntas, reflexões. Eu tenho uma dúvida, João, que é em relação ao planeta Capella. Queria saber em qual a dimensão que ele se encontra. Então, na época em que ele foi escrito, a literatura, quando foi escrita, as primeiras informações, me parece que não se tinha ainda vocabulário, não tinha ainda alguns conhecimentos científicos para poder precisar. Então, eles generalizaram e escreveram Capella como sendo um planeta. Na realidade, o que a gente tem de pessoas que eu vi que são gente vinculada à astrologia, à astronomia, que pela posição, inclusive, eles conseguiram já visualizar com um telescópio novo que está no espaço, que Capella é um sistema duplo de estrelas que elas orbitam, na realidade são 4 estrelas, 2 gerando em torno de si, com um eixo, e outras 2, e elas orbitam entre elas. São 4 estrelas que genericamente era chamado de Capella. E esse sistema, por ser dessa forma, ele não tem planetas como a Terra, mas na mesma direção que essa estrela está, na terceira dimensão, o nosso universo aqui, na mesma direção, foi localizado um planeta com condições meio parecidas assim, da Terra, que está na mesma direção, só que mais afastado. Ele não está na posição onde se dizia que era a estrela Capella. Então, alguns estudiosos que ultimamente têm falado a respeito diz que por falta de nomenclatura, hoje ainda nem tem nome esse planeta, ele tem um número, né, que foi detectado. Pela posição dele, pelos descritos antigos, eles acham que é esse novo planeta aí, que é os habitantes que vieram, que era o chamado de capelinos, né? Então, é da nossa dimensão, só que muito longe de nós, a constelação do Cocheiro, né? Aí existe a posição realmente do sistema solar chamado Capelas, e nós vamos encontrar um planeta lá naquela direção mais afastado, que ele provavelmente é o planeta que veio o pessoal para cá. Então, tem gente nova aí estudando com precisão dos dados científicos, e eu não sei te dar agora com detalhes ricos, mas sempre é da nossa aparecem dimensão. novos estudos, né? Novas máquinas que detectam melhor. Ele só vê o planeta porque o Sol treme um pouco. Aí eles conseguem calcular que tem... Mas quando tem 4, eu não sei se eles conseguem fazer isso, né? Então, ele foi visto... A gente não detectou que não tem, né? Pode até ter. Ele foi detectado recentemente, eu acho que de uns anos para cá, por um telescópio novo que está no espaço, né? E aí sim tem esse planeta visto na direção, mas ele não está na posição nem ali do sistema solar, que são 4 estrelas, que tem um movimento super complexo lá. Mas vem daquela região, e esses são o que a gente chama até hoje de os capelinos. Ok, João. Muito obrigado. Legal, gente. Como a gente está passando um pouco do horário, talvez vamos ter que deixar para cenas do próximo capítulo. Bom, tem muita coisa para a gente falar desse processo que não dá para abordar em 1 hora, claro, mas eu vou mais adiante aí, a gente reencontra para dar continuidade sobre transição planetária. Inclusive tem fala do Chico no programa do Pinga Fogo, na década de 70, tem várias coisas que se desenvolvem
o entendimento que a gente tem é que o processo da nova era, ele começou já faz uns 300 anos, nós já passamos 200 e pouco desse processo de transição. Estamos nas décadas finais, onde as coisas são aceleradas. Então, agora, entre 2020 e 2025, é o processo que realmente vai acontecer mais fenômenos que empurra a transição. O Covid que nós estamos vivendo e tantas outras coisas que estão impulsionando mesmo, empurrando o ser humano. Eu ouvi agora, li aí alguma coisa falando que com a consciência de quinta dimensão havia mais ou menos 30% dos espíritos entre encarnados e desencarnados da órbita do planeta nessa nova frequência já sintonizando, né? E já são trigo. E depois que começou de janeiro para cá essa pandemia, hoje já existe 5% a mais, são 35%. O que está dando mais ou menos a história de que 1/3 que levantarão do túmulo e 2/3 não levantarão, que é mais ou menos essa conta. Mas lembrando também que não quer dizer que dos 21 bilhões de espíritos que estão hoje, vão ficar somente 7 bilhões e vai ficar aí menos poluente para o planeta, etc, etc. Não é nada disso. Está vindo muitos espíritos de outros planetas, outras órbes, para poder encarnar aqui. Tem muitas crianças, e já faz anos que isso começou, que são novos espíritos que não estavam aqui para poder impulsionar, alavancar as mudanças necessárias para a organização da nova sociedade, com um novo sistema de governo, um novo sistema de economia. O que nós estamos tendo até o momento está sendo resetado e a gente vai se adaptar daqui para frente com novas. Diz que em 2025 nós não vamos lembrar como era a Terra em 2019, tamanhas mudanças que sofrerão. Por isso que temos que ter consciência para poder nos adaptarmos a tudo isso. Muito bom. Já vi que temos muito mais conversa sobre isso aí pela frente, gente. Temos, muito. O que vocês acharam? Gostaram do tema? Muito bom. Parabéns. Muito interessante. Roberto, eu estava combinando já com ele uma palestra nesse sentido, né, Roberto? Outra coisa. Não, tô brincando. Tem bastante coisa. Ele mostrou, estou pensando em falar disso aqui. Aí ele começou a mostrar o compêndio. Eu falei, isso aí não é uma palestra, é um curso. É um curso. Né? Esse que é o problema. Você pensa em montar uma palestra para discussão, reflexão, aí você começa a se dar conta que tem alguns pontos importantes que não podem ser passados por cima, exatamente para desenvolver. Porque isso é vício de professor. Eu era professor de física a minha vida inteira. Então, o que acontece? Você precisa construir um pensamento, você precisa construir um conceito para poder pensar com ele, né? Então, não dá para só jogar elementos e deixar solto para as pessoas discutirem. Aí você começa a perceber que você, por exemplo, acabei falando sobre os mundos, as transições deles, o que é as dimensões, para poder entender a transição e o que a gente sente, o que a gente passa por tudo isso, né? Mas o assunto ainda vai longe. É verdade. A gente faz rotação dos palestrantes, provavelmente o Roberto vai falar de um assunto parecido na próxima. E assim, ótimo. Vamos conversando. E vocês podem coordenar também, que isso aí está parecendo que vai virar um curso mesmo. Vamos lá. Gente, desculpa o atraso, o papo está muito bom, mas nós temos agora a vibração, essa vibração maravilhosa que a gente faz aí com o Cleide, com o Luiz, com a Cleide, com o planeta, com toda essa... conectando o nosso pensamento aí nessa nova fase. Muito boa a palestra, João. Parabéns, João. Parabéns, muito boa. Muito obrigado.
Depois você tem que mandar a lista dos não sei quantos milhões de pessoas aqui do outro lado, né? Nome, endereço, pé. Para poder vender no YouTube, né? Fazer uma grana em cima disso. Abre um canal que eu vou falar para todos eles se inscreverem no seu canal. E semana que vem, gente, temos o João Alfredo com o capítulo do EAD, A Tempestade Acalmada, que é uma passagem da vida de Jesus, que ele acalma a tempestade. Imagine. E o Livro dos Espíritos. E nesse fim de semana teremos o último encontro de mocidade antes de entrar em umas pequenas férias. Então vai ter a Mocidade Espírita às 11 horas, para quem conhece jovens aí, ou crianças a partir das 2 horas da tarde, dos 3 aos 13, e jovens às 11 horas da tarde esse sábado. Palestras também em francês, em paralelo com os jovens, às 11 horas. E grupo de pais. A gente não só está fazendo grupo de evangelização com as crianças, pais ajudam na dinâmica com as crianças, e online a gente faz os evangelizadores toda aquela animação, como fazemos também, dividimos o tempo com um grupo de pais. E a pré-mocidade em paralelo com ambas as atividades, às 2 horas da tarde. Então, todos são bem-vindos e vamos passar para a vibração como prece final para a nossa reunião. Ok. Quando vocês estiverem prontos, vocês podem falar que a gente começa. Okay. Vamos pôr no mudo aqui. Está escutando a música aí, João? Se sintonizar bem. Sim. Bom, então vamos convidando a todos para se sentar confortavelmente, com as costas retas. Vamos respirando bem fundo. Vamos inspirando pelo nariz. Vamos expirando pela boca, deixando partir todos os nossos problemas lentamente. Estamos inspirando energia, ponto positivo. E vamos expirando tranquilamente. Mais uma vez, vamos expirando. Expirando bem tranquilamente. Vamos relaxando nosso pescoço, que sustenta a nossa cabeça. Vamos relaxando nossos ombros, nossos braços, nossas mãos, nosso tórax, a região da barriga e todos os órgãos desta região do corpo. Vamos relaxando nossas pernas, os nossos pés, que têm o contato com a nossa perna. Vamos aproveitar, respirando fundo mais uma vez, expirando. Vamos mentalizando e pedindo a presença dos nossos anjos da guarda e dos nossos guias espirituais. Vamos sentindo e agradecendo a presença deles. Com muita humildade, vamos pedindo a presença de Bezerra de Menezes e suas legiões de colaboradores e também todos os espíritos espirituais e trabalhadores do SESC. Entrando num estado de relaxamento, cada um de nós vamos sendo gratos a todos os eventos do dia de hoje, pelo fato de estarmos vivos, de estarmos com saúde, pela oportunidade de aprender e servir, e por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que somos. Dentro desse espírito de gratidão, vamos eliminar nosso espírito da cor do sol, onde todos somos, como parte do universo, fontes de energia maior. Vamos deixando mentalmente o nosso corpo físico, envolvidos nesse calor de energia, de paz e amor, e vamos nos afastando em direção do ponto astral, onde podemos observar do alto, e somos gratos pelas florestas do mundo, sejam elas
na América do Sul, seja na África, em todas as florestas, a cada árvore e a cada flor existente no planeta, nós somos gratos pelo oxigênio e pela beleza que elas nos fornecem. Vamos observando de longe e somos gratos pela beleza dos oceanos, dos rios desse planeta, pelas montanhas verdes e toda a flora e a fauna. E agora, cada um de nós vai ser grato de sua forma, de forma individual, por tudo aquilo que a vida nos proporciona nesses momentos. Vamos sendo gratos, cada um à sua maneira, por aquilo que tem. Vamos mentalizando e enviando a energia em que estamos envolvidos para todos os nossos rios, oceanos, montanhas do nosso planeta. Vamos dividindo essa energia que se multiplica à medida que enviamos a todos aqueles espíritos necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados na hora da Terra. Esta fonte de energia, por parte de cada indivíduo em forma de raio de luz, que cobre toda a circunferência do planeta Terra, encontra no seu caminho milhões de vibrações positivas, deixadas no ar, que foram emitidas pelos nossos irmãos, que oram como nós, pela paz, pela regeneração e amor, pelas pessoas que sofrem doentes nesse momento. Também por todos aqueles que, de uma forma ou de outra, ajudam a todos nós. Sejam eles médicos, enfermeiros, estudantes de saúde, pessoas da rede de abastecimento e distribuição, as pessoas que trabalham nas cadeias de alimentação, que asseguram a nossa sobrevivência no conforto do nosso lar. Todas essas vibrações juntas criam uma nuvem espessa de caridade, amor e energia em torno da Terra. Dentro desta nuvem, vamos sendo gratos em criatividade por tudo aquilo que somos e por tudo aquilo que temos. Somos gratos pela oportunidade de aprendizado. Somos gratos por esse momento de reflexão coletiva, onde a caridade e o amor entre todos no planeta, indiferente da cor, raça e religião. Temos mais uma oportunidade de aprendermos de que o mundo material é passageiro e que o mundo espiritual é a perfeição e o objetivo de todos, e somos gratos por essa oportunidade. Dentro desta nuvem de cor dos raios do sol, podemos agora observar a energia de cor azul enviada pelos seres superiores de outras horas, que nos ajudam nesse momento de trânsito e somos eternamente gratos. Vamos envolvidos nesta maravilhosa nuvem de energia, cheia de amor, caridade e compreensão. Somos gratos que nesse momento vamos pedir a ajuda dos guias espirituais do planeta Terra, de Jesus, para transformar esta imensa névoa de cor amarela e azul, cheia de carinho e amor, em gotas de chuva douradas, que suavemente caem sobre todo o planeta em todos os detalhes. Essas gotas douradas, como chuva suave, penetram em todos nós através do nosso chakra coronário, invadindo e equilibrando todos os outros chakras, trazendo-nos a sensação de paz, amor e esperança. Essas gotas de chuva douradas estão também caindo em todos os pontos mais densos do planeta, trazendo esclarecimento, iluminando nossos irmãos que necessitam de ajuda, esclarecimento e compreensão. Que essas gotas douradas, dirigidas por dezenas de Menezes e seres superiores, iluminem e abençoem todos os doentes desse planeta, todos os desabrigados, todas as crianças em orfanato, toda a nossa flora e a toda a nossa fauna. Que essas gotas
de energia, de amor e de caridade, ilumine todos os dirigentes desse planeta para que tomem boas decisões e abençoem todos aqueles que se expõem para ajudar seus irmãos. Sendo eternamente gratos por essa oportunidade, vamos lentamente retornando ao nosso corpo, deixando o mundo astral, respirando tranquilamente. Vamos abrindo os olhos, sentindo as nossas mãos e os nossos pés. E somos gratos por esse momento. Vamos agradecendo a presença e a participação do nosso anjo da guarda, nossos mentores virtuais. Vamos agradecendo a presença de Bezerra de Menezes e suas legiões de colaboradores, pela presença dos espíritos superiores, dos mentores espirituais do SESC e de Jesus, como diretor planetário desse planeta. A todos, muito obrigado pela participação e que tenham uma boa semana. Fiquem todos em paz e com saúde. Amém. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos pela participação. Muito gostosa a vibração. A gente vai voltando devagarinho, né, gente? Eu acho que eu muito acho interessante essa vibração, porque, de uma certa forma, ele vai muito em encontro com o que o João falou, né? É mais uma vibração em termos de doação, compreensão, aceitação. Nada de julgamento, e muito importante, da gratitude. E da gratidão por tudo aquilo que a gente tem e tudo aquilo que a gente também não tem. Se não temos muita coisa, que talvez temos que aprender a viver sem e a compartilhar aquilo que temos. Gente, só para vocês, eu mando notícia, tá? Manda sim. Boa sorte, Thaís, nos próximos desafios aí, na próxima cidade, viu? Obrigada. Para onde a Thaís está indo? Tá indo para onde, Thaís? Lembra que eu falei que eu ia para Juliette? Você está indo para lá? Ah, tá. Tô, graças a Deus, não aguento mais ficar em casa. Ah, legal. Legal. E daí eu não, obrigada. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar, mas eu vou acompanhando no grupo. Okay. Tudo de bom para você, muito sucesso. Obrigada. Gente... Obrigada, que assim seja. Parabéns, sucesso. Um beijo. Eu vou Obrigada. Beijo para vocês. Pode assistir depois. Um abraço. Depois manda o endereço do restaurante e você vai lá fazer uma visitinha. Tá, eu mando. Assim que eu tiver notícia, tiver instalada lá, eu mando para vocês. Manda no Face. Obrigada. Tá? Obrigada. Cara, tchau. Beijo. Tchau. E aí, Santita, tudo bem? O que você achou da reunião? Primeira reunião nossa, primeira reunião espírita. Eu gostei muito da maneira como abordaram o tema, como me acolheram muito bem. Acho que não sei se sou a única portuguesa no grupo, se há mais portugueses. Você entende bem, né? É só a questão sim, sim. Né? Em Portugal, quando era pequenina, viu-se muitas novelas brasileiras. Apanhámos muito bem o sotaque brasileiro. Legal. Você está onde? Você está aqui em Montreal? Vivo em São Alberto. Legal. Seja muito bem-vindo, volte sempre. Sim. Gostei muito. Muito obrigado, João, por toda a partilha que fez e também pela... Recordo o nome do senhor que fez agora a partilha também deste momento de partilha energética, foi muito bom. Muito grata a todos. Obrigado, foi um prazer. Gente, obrigado pela participação. Tudo bem com todo mundo? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? O João fez uma bela palestra e tem muito pano para manga, né? Como a gente tem horário,
e algumas pessoas têm que sair, a gente procura manter, né? E fazer a vibração. Ô, Alex, eu queria... Se quiser comentar alguma coisa agora? Eu queria fazer uma pergunta uma colocação-pergunta para o João a respeito da palestra. Não quis cortar a palestra, mas João, tu achas que essa busca que tem surgido, assim, pelo menos no meu meio, muito questionamento e muita busca de ter uma atividade com mais significado, um trabalho com significado, um propósito de vida mais elevado, além do sobreviver, né, que tu citou, está relacionado, imagina.